Bom dia a todos, graça e paz. Quinta-feira, nós hoje começamos algo diferente para toda a nossa comunidade. Meu nome é Flávio, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Piratininga. E hoje nós vamos não fazer um devocional e nenhuma pregação, mas iniciarmos um estudo bíblico, e esse estudo bíblico será sequencial. Então nós teremos as seguintes programações nesse período de quarentena, de isolamento, nesse período em que nossas famílias estão em suas casas devido ao coronavírus e assim seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde. Mas mesmo com tudo isso, nós devemos preservar a nossa fé e ter a nossa fé ativa em todos os momentos e mantê-la dessa forma, manter a nossa fé aquecida. Então nós teremos as seguintes programações online em nossa igreja. Terças teremos uma devocional, todas as quintas-feiras teremos um estudo bíblico e domingo o nosso culto, uma mensagem gravada aí para vocês, para que com isso todos nós possamos ser assistidos. Hoje eu queria introduzir uma série nova e essa série eu creio ela ser muito propícia porque diz respeito àquilo que nós denominamos como culto nos lares. Eu vou usar aqui a nossa Constituição, o Manual Presbiteriano, nos seus princípios de liturgia, no artigo 10, 9 e 10, onde fala sobre o culto individual e doméstico. No culto individual, o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus. E no artigo 10 nossos princípios de liturgia, fala o seguinte: culto doméstico é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente em uma hora apropriada para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cânticos de louvor. Então hoje eu quero começar a falar sobre esse culto doméstico, esse culto individual. Eu usarei como uma forma de orientação um outro livro, um livro que eu considero de extrema valia para o estudo, para a reflexão sobre a teologia reformada. Ele leva um outro nome, o nome dele eu vou aqui colocar para vocês, Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, escrito por Joel Bick e Mark Jones, pela Vida Nova. E nós vamos usar na íntegra esse livro para nos orientar espiritualmente nesse estudo bíblico. E assim, o meu intuito é que você possa crescer em conhecimento perante o Senhor e atingir a maturidade que é tão necessária para todos nós. Maturidade essa nos assemelhando cada dia mais a Cristo Jesus. Então, aqui já na introdução eu quero definir uma parte desse termo sobre a questão do nome puritano e como ele foi usado no seu primeiro uso, no seu uso original, vamos assim dizer. A palavra puritano ela teve a sua origem em 1560 de forma um tanto pejorativa, aplicada a pessoas que desejavam uma reforma mais abrangente e profunda na Igreja da Inglaterra. Embora alguns historiadores sociais entendam que se deve abandonar o termo por causa de várias formas como foi empregado durante o século XVI e XVII, outros se identificam com reformados. Os calvinistas defendem que se deve continuar a usar o termo puritano ou puritanismo. E nós hoje, então,
vamos mostrar esse puritanismo no seu culto, a sua maneira de entender o culto no lar, o culto doméstico. Porque uma das coisas que eu acho muito interessante, lendo essas obras dos reformados do passado, dos calvinistas, dos puritanos, é algo que nós devemos imitar. Por que eu acho interessante? Por que eu acho que é algo que devemos imitar? Porque eles tinham uma junção muito clara entre a vida doutrinária e a vida prática. Eles conseguiam unir essas coisas e ter uma vivência real sobre o seu cristianismo, sobre a sua confissão. Eles viviam o que eles confessavam ser. A sua fé, a sua crença era o que eles vivenciavam no dia a dia. Eu fico olhando aqui, usando uma outra analogia, que eles não tinham uma vida apenas de sacada, onde eles olhavam mentalmente as coisas, tentavam interpretar as coisas apenas racionalmente, ficavam observando para poder, assim, ter apenas conhecimento. Não, eles tinham poeira no pé, eles tinham vida com Deus, eles tinham uma vivência muito clara sobre o que seria essa vida cristã na prática. E no culto no lar não era diferente, no culto doméstico não era diferente. Então eu chamo agora você a iniciar comigo, a introduzir de uma maneira onde nós citaremos pessoas que viveram no passado e que são um exemplo de vida cristã para nós. Então eu quero que você me acompanhe nessa vida piedosa do lar e eu espero que no final dessa série a sua vida piedosa no lar possa crescer e crescer muito. Eu estou aqui, mais uma vez, eu brinco com isso, né? Tomando o meu café, com a minha canequinha da gratidão. Independente do período que você viva, querido, tenha gratidão a Deus e tenha uma vida piedosa. Vida piedosa é aquilo que nós chamamos hoje, nos nossos dias, de espiritualidade, uma espiritualidade sadia, que contempla todas as coisas, que dá aquela sensação de algo integral na sua vida cristã. E é para essa razão que eu te chamo, para esse entendimento que eu te chamo agora, nessa manhã. Os puritanos e a vida piedosa no lar. Eu quero ler aqui uma frase de Matthew Henry, um dos puritanos da época, que fala da seguinte forma. Eu vou ler aqui para vocês. Mas antes, claro, deixa eu tomar meu café, né? Bem, eu não conheço coisa alguma que contribua mais para o avanço desta boa obra do que levar a família a pôr em prática e a valorizar ainda mais a vida religiosa no lar. É aqui que a reforma precisa começar. E no seu lar? No meu lar? Será que essa reforma já começou? Porque aqui é o nosso campo missionário, onde nós reformamos todas as coisas. Os puritanos, eles ensinavam que ser útil na igreja está intimamente ligado a ser piedoso em nossas casas. A santidade em público, então, ela é totalmente dependente da santidade na vida privada. Não tem como separar as coisas, meus irmãos. O que você é na sua casa, você é fora da sua casa também. Ou pelo menos deveria ser. Então, nesse sentido, além do próprio Deus, ninguém vê com mais clareza nosso verdadeiro caráter do que os nossos queridos familiares, aqueles que convivem conosco todos os momentos, esposa e filhos. Observem isso. Os puritanos diziam que é no lar que a nossa vida
espiritual prospera ou fracassa. Vocês entendem? É no lar. Por isso a importância de manter uma família aos pés da cruz, olhando para Jesus, mantendo os ensinamentos doutrinários do Evangelho da graça. E olhando aqui mais uma vez, vou falar sobre a vida de um pastor puritano, o William Gouge, que viveu de 1575 a 1653, e a sua história conta que ele foi um homem muito útil ao Senhor. Ele pregava 3 vezes por semana e fez isso durante 45 anos. Ele ajudou os pobres, ele foi mentor de outros pastores já naquela época, escreveu 11 livros e serviu na Assembleia de Westminster. Ele se dedicou à oração, se dedicou à palavra. Ele e Elizabeth, sua esposa, tiveram 13 filhos, dos quais, numa época como aquela, 8 chegaram à idade adulta. A família de Gouge passou por grandes aflições, mas também conheceu algo que nós podemos conhecer na íntegra. Conheceu um grande Cristo. E sendo assim, um contemporâneo de Gouge afirmou que ele trabalhou ardentemente ou arduamente para glorificar a Cristo e a humilhar a si mesmo. Digno de imitação. E nós vemos que William Gouge liderava diariamente a família no culto doméstico. Ele também conduzia a família com grande amor. Porque não era uma questão de leis, de regras e de normas, mas porque amamos a Deus e assim amamos a nossa família, nós conduzimos a nossa família a cultuar a Deus, a cultuar ao Senhor. Isso é muito importante para todos nós que professamos a nossa fé em Cristo. Algumas coisas foram ditas e comentadas sobre Gouge. E ali falam assim sobre ele: ninguém, nem esposa, nem filhos, nem empregados com quem conviveu e trabalhou, e durante todos aqueles anos jamais viram desse homem um semblante irado, ou ouviram uma palavra irada da parte dele ou de qualquer um deles. Uma época que há um distanciamento muito grande cultural, eu sei, há um distanciamento muito grande em relação ao que nós cremos, talvez como Evangelho, ou que muitos creem, mas eu não vejo que é uma época ultrapassada em suas aplicações. Sei que precisamos contextualizar algumas coisas dessa época, não sou ingênuo quanto a isso, mas eu entendo também que outras coisas nós precisamos revigorar, porque elas são realmente fatores que revigoram a nossa fé, olhando para essas pessoas. São exemplos a serem imitados. O grande evangelista George Whitefield, que viveu de 1714 a 1770, passou um final de semana na casa de um outro grande homem de Deus, chamado Jonathan Edwards, que também, nesse mesmo período, viveu até 1758. E com frequência, Edwards é chamado de o maior teólogo dos Estados Unidos. E o que Whitefield, que na época era solteiro, viu naquele lar, o influenciou profundamente. E ele escreveu da seguinte forma:
o Sr. Edwards é um cristão firme e excepcional. E eu creio que não vi alguém igual em toda a Nova Inglaterra. Tive grande satisfação em estar na casa de Sr. Edwards. E ainda não vi um casal mais amável. Seus filhos eram um exemplo de simplicidade cristã. A senhora Edwards é adornada por um espírito manso e tranquilo, e ela falava com firmeza sobre as coisas de Deus, e parecia que ajudava tanto o marido que me fez voltar a fazer aquelas orações que durante alguns meses eu tinha apresentado a Deus, a saber, que fosse do seu agrado, ele me enviasse uma filha de Abraão para ser a minha esposa. Exemplos que são dignos de imitar. Mais uma vez eu falo. E eu estou falando aqui sobre o culto doméstico, o culto no lar. E me vem uma pergunta em mente, que eu faço essa pergunta ao meu coração. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que você também fizesse. Nós a fizéssemos. Porque eu me incluo nela também. E eu acho bom que você se inclua também. E a pergunta é a seguinte: como seria se alguém te visitasse e passasse um tempo na sua casa? O que ele veria? O que ouviria? Essas são perguntas que devemos fazer, perscrutadoras. Eu quero levá-lo então a observar como era essa liderança puritana no lar. Em primeiro lugar, a liderança fiel do lar cristão. Eles tinham isso em mente, que o lar cristão precisava ser liderado e precisava ter uma liderança fiel. William Perkins, 1558 a 1602, chamado de o patriarca do puritanismo, afirmou: a única regra para administrar a família é a palavra escrita de Deus. Por meio dela, Davi registrou e resolveu governar sua casa quando afirmou no Salmo 101, verso 2: viverei em minha casa com um coração íntegro. Os puritanos encontravam uma orientação riquíssima acerca do lar no Salmo 101. Em poucas palavras, esse salmo apresenta um compromisso de um líder em ser íntegro no lar e na esfera de sua autoridade, dentro do seu lar. Esse líder fiel à palavra, ele não se esconde, ele não se isenta, ele não foge dessa responsabilidade, mas ele leva os seus a se manterem de uma forma saudável na sua fé, a buscar a palavra de Deus. Ele incita, ele inculca, ele faz com que sua casa viva debaixo da palavra de Deus. Ele leva essas pessoas a buscarem semelhança a Cristo Jesus. É claro que ele sabe que ele é um pecador salvo pela graça. É claro que as pessoas continuam vendo os seus defeitos. Mas ele se arrepende, ele pede misericórdia a Deus, ele busca a maturidade, ele deseja que a sua família tenha intensidade na palavra de Deus. Ele vive isso não como uma religião, mas como a sua visão de mundo, porque ele enxerga o mundo através do Evangelho. Então a sua casa não é diferente. Ele enxerga a sua casa à luz do Evangelho. Matthew Henry, mais uma vez eu o cito, chamava o Salmo 101 de o Salmo do dono da casa.
e afirmava que ele estabelecia o padrão tanto para uma boa autoridade quanto para um bom chefe de família. William Plumer comentou: alguns autores antigos chamam esse salmo de o salmo do chefe da casa. No século XVII, e talvez até antes, era costume entre as pessoas piedosas que se pregasse um sermão quando se estabelecia uma nova família ou quando se ocupava uma nova residência. E livros antigos nos oferecem relatos dessas prédicas, e alguns deles são exposições desse salmo. Isso não é um desvirtuamento das Escrituras, mas é algo fascinante, porque um bom rei deve ser em seu domínio como um bom pai e chefe de família é em sua casa. Então, nós precisamos repensar a importância do nosso culto doméstico. Eu convido então comigo a me acompanhar nessa série, e na próxima quinta nós nos veremos novamente com esse estudo sobre o culto doméstico, culto no lar, seguindo essas orientações bíblicas. E medite nesse salmo que eu expus aqui para vocês, o Salmo 101. Pense na sua casa como um lugar onde a bênção do Senhor deve ser constante. Abençoe a sua casa com as Escrituras. Abençoe a sua casa com a palavra de Deus. Leve os seus filhos, a sua esposa, a dobrarem os seus joelhos, a se renderem a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus os abençoe. Na próxima semana nós veremos como liderar a família com justiça e misericórdia e como prevalecermos na nossa devocional pessoal. Deus os abençoe, um grande abraço. Eu espero vocês no domingo no nosso culto ainda gravado online. Deus os abençoe. Fiquem com Deus.